Agora a gente vai falar de um assunto extremamente importante, câncer de próstata. Tão importante que a gente está levando aí o mês todo, né, o famoso Novembro Azul, para conscientizar os homens e também as mulheres que ajudam os homens a saber dessa importância, né? E a gente vai saber a partir de agora o que as pessoas nas ruas acham sobre esse exame para a detecção do câncer de próstata. Veja aí. De acordo com dados do Hospital do Homem, o maior serviço público de urologia do estado de São Paulo, 1 em cada 5 homens se recusam a fazer o exame de diagnóstico do câncer de próstata. E nós viemos às ruas para falar um pouco sobre o assunto. Estou aqui com a Mauri. O senhor já fez o exame de prevenção do câncer de próstata? Sim, já fiz. Me fala da importância, porque tem homens e os dados falam que muitos homens acabam recusando de fazer esse exame. A maioria não faz por desconhecimento mesmo dos problemas que pode ter. Mas é muito constrangedor mesmo. Eu acho que por isso tem esse tabu em relação a esse exame, porque todos nós nos sentimos constrangidos. Por que os homens se recusam tanto a fazer? Que receio é esse de fazer o exame? Eu creio que seja um desconhecimento, uma falta de costume, visto que a mulher já desde o início da sua vida, ela começa, da sua juventude, começa a ter exames e o homem não. O homem só vai fazer posteriormente quando ele estiver mais maduro. Eu acho que é mais uma questão cultural, que a própria sociedade em si, ela não trabalha esse aspecto de câncer de próstata, não faz um trabalho de conscientização, de divulgação, de promoção da saúde. E eu acho que isso que cria meio que já vem com um preconceito que a sociedade vem carregando ao longo do tempo, do machismo, e isso acho que dificulta muito o acesso à pessoa chegar até o médico e fazer a consulta e fazer um exame periódico. Você sabe que depois dos 40 que dizem que é o recomendado fazer, depois dos 40 vai tomar coragem e vai fazer? Tem que fazer, né? Por que você acha que os homens se recusam tanto a realizar esse exame tão importante? Há um preconceito dos homens achando que pode haver dor, pode haver algum movimento com a sexualidade dele. E isso, na verdade, está errado. O exame é tão rápido que o homem nem percebe e não sente nenhuma dor. Tem essa questão de ser machão ou não, ou afetar a sexualidade do homem. Mas acho que não tem nada a ver. O importante do exame é você fazer para prevenção e sem se importar se vão achar o quê ou não, que acho que não interfere em nada. Se você é homem, você vai continuar sendo homem mesmo fazendo o exame. O assunto é muito sério, afinal de contas é a sua saúde que está em jogo. Então nada de preconceito, faça seus exames regularmente e previna-se. É isso aí, Maris Dalino falou e disse. Obrigada, viu, pelas entrevistas. Um assunto de extrema importância que a gente vai abordar agora no Revista da Cidade com o Dr. Paulo Egídio, que é urologista daqui do meu lado. Tudo bom? Bem-vindo à revista mais uma vez. Tudo ótimo, graças a Deus. Ótimo. Doutor Paulo, já que a gente já começou falando sobre a questão do preconceito, vamos continuar e falar mais um pouco a respeito disso. Mulherada que está assistindo a revista agora sabe muito bem que a gente começa a fazer exames. Falaram muito da questão do constrangimento, mas as mulheres começam a fazer exames que são tão constrangedores quanto logo na adolescência. E o homem ainda fica com esse estigma em cima do exame de próstata e que, na verdade, não deveria ter. Afinal de contas, a gente está falando de dados, daqui a pouco a gente comenta aqui os números de câncer que mostra o aumento da doença, a elevação da doença e tudo mais, e vai todo mundo ficar bem alertado para isso. Você acha que os homens mais jovens já estão vindo mais conscientes da necessidade de fazer o exame ou não? Essa nova geração ainda carrega esse preconceito? Não, a gente evoluiu. Nós evoluímos, os jovens hoje procuram o urologista com maior frequência. Por quê? A gente não pode pensar em homem somente na próstata. O homem tem os testículos, que tem problema de varicocele, que são varizes, e é o principal fator que interfere com a possibilidade dele engravidar a sua esposa, da fertilidade. Né? Então, todo homem deveria seguir o que vocês já fazem. Ir ao urologista quando adolescente. E existe o câncer de mama masculino também, né? Para surpresa de muita gente, né? Porque a mama é comum. Agora, o homem tomando essa atitude que você falou, de procurar um urologista quando jovem, a gente, nas próximas gerações, vai ser algo natural. Porque o exame de próstata, o acesso à próstata, é uma glândula que está no interior do nosso corpo. Eu gostaria de mostrar aqui. É até interessante, você trouxe uma maquete aqui para mostrar aonde fica exatamente a próstata aqui, e qual é a função dela. A próstata é essa glândula que vocês observam, ela está dentro do corpo e o acesso a ela, para se fazer o exame, é
o acesso através da superfície do reto, a gente sentir a glândula. Tá. Então, para sentir a glândula, nós temos aqui um exemplo que é exatamente isso que a gente sente, a procura de caroços. Eu gostaria que você palpasse essa glândula, para você ter a noção da consistência da glândula e o que nós estamos fazendo? Isso aqui procurando é um retrato de como seria exatamente, a consistência da glândula. Durante a realização do exame. Aqui seria uma glândula normal. Uma glândula normal. Tá, não tem nenhum tipo de caroço. Vocês já fazem um exame de mama, uma vez, autoexame, inclusive, de palpar. O homem pode fazer o autoexame dos testículos, mas a próstata, por estar no interior do corpo, ele não tem acesso. Entendi. Por isso que precisa do exame, um exame rápido, indolor, e que a gente detecta se tem caroço ou não. Isso que você falou agora é muito importante a gente ressaltar e falar de novo. Rápido e indolor. Quer dizer, pouquíssimos segundos podem evitar uma série de problemas no futuro, não é, para o homem? Com certeza. E o exame de sangue é um exame que pode colaborar com o exame do toque. Mas é complementar, ele não substitui o exame do toque, que seria a contagem do PSA, né? O PSA, ele é específico para a próstata, mas ele não é específico para câncer. Tá. O que eu quero dizer? Se a gente tiver uma inflamação, uma infecção na próstata, eleva o PSA. Tá. E não é câncer. Então, o PSA, ele é específico para a próstata, mas não é específico para câncer. E o toque? E o exame da glândula para a gente procurar caroços? É para detectar se há suspeita pelo caroço detectado, independente do exame de sangue. Às vezes, o caroço é pequeno e não deu tempo de elevar, pelo volume do tumor, o PSA no sangue ainda. Entendi. Tá? Em 25%, em um quarto dos casos, não deu tempo de elevar o PSA no sangue. Por isso a gente que consegue, às vezes, detectar uma ervilha, um grão de feijão, antes mesmo da elevação do PSA. E o câncer, quando ele está localizado na próstata, ele não tem nenhum outro tipo de sintoma além da elevação do PSA. Não. Quando o homem já sente algum sintoma, alguma dor, algum desconforto na região abdominal, pode significar que o câncer já está num estágio mais avançado, aí o tratamento vai ser muito mais difícil, né? O câncer, se for o câncer, porque a próstata também sofre aumentos. Tá. Aqui eu gostaria de exemplificar o tamanho da próstata normal. E ela, ao longo da vida, ela pode crescer, aumentando de tamanho e não ser câncer. Ah, é? Qual outras doenças podem trazer o aumento da próstata? O aumento benigno da próstata, chamado hiperplasia benigna da próstata. Aliás, é o mais frequente. Todos nós homens, durante a vida, vamos ter praticamente uma hiperplasia benigna. Tá. Agora, a hiperplasia benigna, ela dá mais sintomas que o câncer. É mesmo? No seu início. Por quê? Que tipo de sintoma? Porque a hiperplasia benigna, ela vai crescer próximo do canal que esvazia a bexiga. Então, com o crescimento, aperta esse canal e fica mais difícil esvaziar a bexiga. Já o câncer de próstata, ele é mais periférico. Tá. Então, até ele crescer e obstruir a passagem da urina, demora mais tempo ainda. Tá. Então, tendo sintomas, dificuldade para urinar, urgência para urinar, acordar muitas vezes à noite para urinar, não quer dizer que seja câncer, pode ser até hiperplasia benigna. Tá. Mas tem que procurar ajuda. De qualquer forma, tem que cuidar. Agora, eu não sinto nada e, portanto, não vou procurar ajuda, não procede também. Também não. Porque o câncer de próstata, no seu início, como ele é periférico e ele não obstrui o canal, demora para obstruir, ele é assintomático. Nós não sentimos nada. Tá. Então, o exame periódico, você não vai ao ginecologista mesmo sem sentir nada? Religiosamente. Ou você só procura quando sente alguma coisa? De forma nenhuma. Se sente alguma coisa, procura mais vezes do que normalmente já procura. Então, existe uma procura por ter sintomas e também uma procura por rotina para fazer prevenção. Que são os check-ups, né? Que são essenciais para a prevenção. Agora, lá no VT, enquanto a Marise conversava com as pessoas, ela comentou a respeito da idade importante. Caso a pessoa não tenha nenhum tipo de sintoma, a partir dos 40 anos é o normal que se comece a fazer a prevenção e os exames periódicos, que são a cada 1 ano, é isso? Tá. Agora, quando esse homem já tem algum histórico na família, pai ou algum parente próximo, precisa adiantar um pouco essa idade? Não, aos 40 aos 40 uma boa idade. Okay. Mesmo que o pai tenha tido um tumor na próstata. Mesmo que o pai tenha tido. Tá. Esse que o pai tenha tido, o irmão teve, o tio teve, aumenta uma frequência em até 5 vezes mais dele ter câncer de próstata. 5 vezes? 5 vezes mais. Tá. Então, esse paciente tem que ser mais vigilante.
mesmo não tendo sintomas. Por quê? Tem 5 vezes mais chance. Tá. Então, ele deve procurar a partir dos 40 anos. E com a mesma frequência, uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses? Se existe uma suspeita com elevação de PSA, a gente orienta vir a cada 6 meses. A cada 6 meses, tá. Agora, só para o pessoal de casa ter uma ideia com relação a números, porque número é uma coisa que sempre assusta, né? Então, já que a gente quer conscientizar, é bom a gente mostrar realmente a realidade para que as pessoas fiquem atentas a uma realidade triste. Olha só, a estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, para o câncer de próstata em 2014, é de 68.800 novos casos, ou seja, né, a descoberta de um caso a cada 7,6 minutos. E o câncer de próstata, durante esse ano que está acabando, logo mais, foi responsável por cerca de 14 mil óbitos. E a gente fala tão mais, né, com tanto mais frequência, com relação ao câncer da mama, ou os cânceres que atingem as mulheres. E para a gente ter uma ideia da diferença, olha só, a expectativa para o câncer de mama é de 57 mil novos casos para este ano de 2014. Então, quer dizer, menos casos justamente porque as mulheres estão se cuidando mais. Será que é essa a resposta que a gente pode dar? E a frequência da incidência do tumor. O tumor de próstata, com o avançar da idade, ele vai se tornando cada vez mais frequente. Tá. Então, o homem, uma vez detectando o tumor cedo, os tratamentos, eles são menos agressivos. Tá. Porque qual é o problema do tratamento do câncer de próstata? Ele leva a cura em 90% dos casos, fazendo um diagnóstico no início. Tá. É a questão da disfunção erétil, da falta de ereção. Tá. Então, isso assusta às vezes o homem. Eu vou procurar, mas ao mesmo tempo, e eu tratar e eu ter problema da ereção. O problema da ereção é totalmente tratável. Então, além do preconceito, existe o medo de realmente encontrar algum problema, né? E esse problema, o tratamento, trazer alguma consequência que esse homem não quer, né? Exatamente. Então, envolve não só essa questão de ter o diagnóstico e o tratamento ter consequências. Tá. Agora, quando você faz um tratamento e cura, e se você tiver a consequência também tem solução, por que temer? Né? O que mais afugenta ou mais assusta é a possibilidade da disfunção erétil, que é a dificuldade de ter ou manter uma ereção para se ter uma vida sexual saudável. Hoje, se os remédios não funcionam, existem os implantes. Os implantes penianos é tudo interno, feito com sedação e anestesia local. Ele só vai dar complemento de firmeza para o ato e não atrapalha a capacidade de ter prazer, de ter orgasmo. Eles são de silicone. As mulheres também implantam silicone, nós também podemos implantar. Por que não? Por que não? Se precisar, né? E é só complemento interno, quer dizer, esse é um implante maleável. Existe um implante hidráulico que pode se apertar para insuflar, ele é manuseável e desinsuflar. Ou seja, bem interessante. Precisa temer alguma consequência de uma cura? Não. Precisa temer morrer de câncer de próstata. Porque morrer de câncer de próstata é uma das piores mortes que tem. Porque o principal local que o tumor se dissemina são para os ossos. E são dores ósseas, um paciente sofre muito, é uma morte muito sofrida. Agora, é fácil. Prevenção é sempre o melhor remédio. Agora, você falou com relação à malignidade. A gente tem aqui um vídeo, vamos mostrar para o pessoal ter uma ideia de como é que o câncer evolui, como é que ele surge e evolui. Então, isso aqui é o PSA. O PSA, ele é produzido na próstata, uma proteína, ele cai no sangue e a gente mede no sangue. Né? O crescimento benigno da glândula, ele aperta esse canal, por isso que ele dá sintomas antes. E o maligno é periférico, até ele crescer e... Até apresentar um sintoma, ele já está grande. Já está grande. Tá. Deu para entender. Vocês observam aqui, então, que... Aqui tem uma a glândula começando a crescer. Olha, né? Periférico, você vê, não está obstruindo. O exame, eu vou detectar a mudança de consistência e a presença do nódulo. Você vê, só quando o nódulo está muito grande que ele vai, eventualmente, obstruir a passagem da urina e dar sintomas. Entendi. Se ele fica muito grande, as células cancerosas começam a cair na corrente sanguínea e começam a disseminar para outros órgãos. Aonde mais dissemina o câncer de próstata? Aí, a célula caindo para a corrente sanguínea e ela vai alojar onde? Vai alojar nos ossos. Aí o tumor não está mais localizado na glândula. Portanto, o tratamento localizado, curativo, ele já não existe.
Entendi. E o Aí a chance de tratamento cura é para o muito menor, câncer, né? o tratamento para o câncer avançado, que já se disseminou para os ossos, é diminuir o hormônio masculino, Tá. diminuir a testosterona. Olha o contrassenso. Nós conseguimos ainda controlar o tumor avançado, bloqueando a testosterona. Mas o homem quer a testosterona. Então, se ele fizer o exame preventivo e detectar no início, sem disseminar o tumor, ele tem um tratamento eficiente e não vai precisar abaixar a sua testosterona. Que é a grande preocupação de todos os homens. Questão de desejo sexual mediado pela testosterona. Gente, assunto de extrema importância, né? Eu conheço uma lista de homens que já tiveram, né? Tiveram o tumor na próstata, detectaram cedo, detectaram precocemente, estão completamente curados, quer dizer, é uma alegria, é um alívio, né? Antes de mais nada, então, fica realmente o alerta de que é um assunto importante. O Novembro Azul, né? Que é interessante até a gente saber um pouquinho aí da história, ele começou na Austrália, né? Segundo a informação que eu tenho aqui, em 2004, e eles chamavam de Movember, a título, né, de conhecimento geral, justamente por causa do bigode, né, mustache. Então, eles deixavam o bigode crescer para também alertar outros homens da importância de se fazer o exame de próstata, né, provando aí mais que isso não altera em nada a masculinidade, do contrário, prova que você é consciente com a sua saúde e atento e vigilante antes de mais nada. E pensa nos próximos também, né, nos seus filhos, na sua esposa, não é? O homem vive 7 anos a menos que a mulher. Você quer ter, no ambiente familiar, ficar sozinho? Não. Ninguém quer, né? E qual a responsabilidade do homem de educar os filhos que a gente colocou no mundo? Por isso também uma cabe a gente pegar no pé deles também. E vocês pegam. Ainda bem, ainda bem. Continuem assim. Não precisa nem pedir, né? Não, Deixa eu agradecendo ao doutor Paulo Egídio, urologista que esteve com a gente hoje fazendo esse alerta importantíssimo. Obrigada pelos esclarecimentos, viu? Gente. Até uma próxima, doutor. Obrigada. Obrigado. Gente, vamos ficar atentos. A gente está sempre aqui para alertar todos de casa, tá bom?